O principal interesse é esse mosquito aí que foi transformado em arma, uma ferramenta, um ser modificado para além daquilo que a natureza jamais concebeu. Mosquitos estão sendo criados em laboratório, financiados por um importantíssimo bilionário. Senhoras e senhores, nós temos um dos casos mais sombrios que eu já contei aqui nesse canal. Mas para tal, então, primeiro eu preciso passar uns avisos, porque por motivos que eu não sei explicar, eu não posso me referir a esse cidadão aqui dentro deste canal. Todos os canais que se referem diretamente e que falam o nome dele diretamente ou que usam alguma imagem dele diretamente acabam banidos ou ocultados dessa plataforma de maneira eterna. Então, eu não vou falar o nome dele, tá? Não vou falar o nome dele, não vou passar as imagens dele, eu vou apenas me referir a ele como o Senhor dos Portões. E vocês aí nos comentários, por favor, vão ajudando as pessoas que vão chegando a entenderem de quem eu estou falando, tá bom? Posso contar com vocês para esse feito incrível? Bom, afinal de contas, que papo é esse de mosquito de laboratório? Bom, eu sou, mais uma vez, Carol Capel, a sua pernilonga favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Aliás, eu falei que eu sou pernilonga, né? Mas eu não sou não, gente. Eu sou bem pernicurta mesmo, que eu sou minúscula. Então, eu sou Carol Capel, a sua pernicurta. Muito feia essa expressão favorita. Ah, peraí, que antes de começar a te contar sobre esse caos, eu preciso anunciar o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é sim, ele, mais uma vez ele, o Surfshark. Por quê? Porque o Surfshark nos ensina que ao navegar na internet você sim está correndo perigo. A gente sabe muito bem que existem muitos pernilongos por aí que são muito bem intencionados, que só vêm ali te pique e te dá uma coceirinha, mas existem pernilongos, senhoras e senhores, que vêm te trazer uma dengona, ou um chikungunya, ou um zika vírus. Eu tô falando de gente muito mal intencionada na internet, gente que aproveita de brechas nas nossas seguranças das nossas internets para utilizar os nossos dados e invadir nossas contas. Então, todos os dias aqui nessa internet, os nossos dados são rastreados e é exatamente por isso que eu uso e que eu gosto de usar o Surfshark, porque ele é um serviço de VPN que esconde os nossos dados, esconde os nossos rastros na internet e ele é também um dos mais completos do mercado. Ele tem uma ferramenta que se chama Clean Web, que eu adoro, porque essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador e do seu dispositivo também, porque sim, o Surfshark funciona em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo e com apenas uma assinatura. Esses cookies aí que eu mencionei, sabe? Eles armazenam os nossos dados e as nossas pesquisas. E daí toda vez que a gente vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que a gente já tinha pesquisado antes, o preço sobe, porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquilo e sabe que você talvez esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa, porque a informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. E sim, senhoras e senhores, esse é o ano de 2025, o ano onde a informação é usada contra você. Além disso, o Surfshark também permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. Eu, por exemplo, senhoras e senhores, eu amo assistir às visões da Raven, mas essa última temporada, sabe, a temporada do reboot da série, que é a Casa da Raven, ela não está disponível aqui na Polônia. E aí, o que eu faço? Eu ligo o Surfshark, ou seja, eu faço com que o Surfshark coloque o meu IP do meu computador como sendo do Brasil, eu entro no Disney Channel do Brasil e pronto, está desbloqueado e agora eu posso assistir as visões de Raven, o futuro eu vejo sim. E isso que eu fiz, dá pra fazer em todo e qualquer streaming que você quiser, em qualquer site. Eu tô indicando pra vocês um negócio que eu realmente uso e quem é seguidor aqui do canal tem desconto exclusivo sempre. Você só precisa utilizar o código promocional, que é o código ALIEN, ou, obviamente, clicar aqui embaixo no primeiro link que se encontra aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, senhoras e senhores, agora que eu já passei o recado do patrocinador do vídeo de hoje, vamos a esse assunto extremamente macabro e bizarro. À primeira vista, mosquitos parecem ser apenas um inseto muito incômodo, né? Porque eles têm um zumbido irritante que acorda a gente lá nas noites de verão e também ele deixa várias perebas na nossa pele que coça para um caramba. Mas por trás dessa aparente simplicidade pode estar escondido
um dos experimentos mais sombrios da nossa era. E experimento esse que poucos ousam investigar. Esse experimento nos traz a verdadeira origem de certos enxames que hoje assolam cidades inteiras. E não, eles não são frutos apenas da natureza, mas sim de laboratórios silenciosos instalados longe, bem longe dos nossos olhinhos. O projeto foi apresentado como um ato de benevolência, afinal todos são, não é mesmo? Porque a promessa era controlar as doenças tropicais e frear a propagação de vírus letais como a malária, a dengue e até o Zika. No entanto, sob o verniz da filantropia e do progresso científico, esconde-se algo muito mais obscuro. Um personagem central que domina essa narrativa, sim, estou falando dele, do Senhor dos Portões, um dos bilionários mais enigmáticos que existe, que durante anos financiou silenciosamente pesquisas em biotecnologia. O seu império, que está envolto em discursos de caridade, na verdade atua como um guardião de um arsenal biológico que poderia remodelar o próprio destino da humanidade. Mas afinal de contas, qual é o principal interesse do Senhor dos Portões? Bom, o principal interesse é esse mosquito aí que foi transformado em arma, uma ferramenta, um ser modificado para além daquilo que a natureza jamais concebeu. E o episódio mais conhecido dessa história que eu tô contando pra vocês aconteceu em um auditório lotado, quando o Senhor dos Portões liberou um frasco de mosquitos em meio ao público. E ele disse, em tom de brincadeira, que não era justo que apenas os pobres tivessem essa experiência. Ai, Carol, como assim que experiência? A experiência de ser picado por um mosquito, sabe? Além de tudo, ele ainda zombou da gente falando que ser picado por pernilongo era coisa de pobre. E a plateia deu uma risadinha estranha, mas por trás desse gesto performático, nós tínhamos ali uma mensagem velada, porque aquilo não era apenas um truque, mas sim um anúncio simbólico de uma nova era. Uma era em que mosquitos deixariam de ser criaturas da natureza para se transformarem em instrumentos de poder. E foi nesse exato momento que surgiu a expressão seringas voadoras, um termo cunhado por revistas científicas e que se espalhou como a sombra no imaginário coletivo. Eu estou falando que foram criados verdadeiros mosquitos vacina como vetores de imunização, ou seja, são seres que são capazes de introduzir substâncias diretamente no sangue humano sem que a pessoa sequer perceba. Eu sei que é um conceito muito perturbador e quase distópico, mas conceito esse que passa a ser estudado com muita seriedade em laboratórios secretos. E o que se vê, senhoras e senhores, após esse anúncio é uma estranha sincronia que não é nem um pouco coincidência, viu? Porque no mesmo período em que laboratórios anunciam programas de liberação de mosquitos modificados, os casos de doenças transmitidas por esses insetos se multiplicam em ritmo alarmante. Eu tô falando, por exemplo, do caso do vírus do Nilo Ocidental, que é raro, mas agora, recentemente, tem se espalhado como um incêndio descontrolado. As pessoas adoecem, algumas delas acabam indo visitar Jesus em silêncio e outras sobrevivem apenas para carregar sequelas neurológicas irreversíveis, tipo confusão mental, convulsões, paralisia, coma, e nas regiões mais afetadas, as autoridades já impuseram medidas severas, ou seja, parques fechados à noite, moradores aconselhados a não sair após o pôr do sol, e o medo já tomou conta de cidades inteiras e o simples zumbido de um mosquito no ouvido se tornou o sinônimo de terror. E tá, eu sei que isso parece ser só mais uma teoria da conspiração, eu sei, mas é muito mais real do que a gente imagina, tá? Pesquisa aí pra você ver o que eu tô falando, pesquisa, vai no Google, vai no ChatGPT, vai no Gemini e procura sobre essa história, pesquisa lá, O Senhor dos Portões e Mosquitos, pra ver se você não encontra muita coisa sobre esse caso. Agora, estaria o aumento desses surtos ligado ao aquecimento global, como insistem os porta-vozes oficiais, ou será que isso seria consequência de algo muito mais bem orquestrado, tipo parte de um experimento conduzido à sombra, em que populações inteiras servem de campo de teste? A resposta, senhoras e senhores, está aí, bem pertinho de vocês, nos confins da América Latina. Numa região conhecida por sua ausência de fiscalização, ergue-se uma fábrica incomum,
comum. Eu tô falando de mais especificamente um lugar na Colômbia, porque ali milhões de mosquitos são criados semanalmente em um ciclo incessante de reprodução artificial. A justificativa oficial para tal criação é a redução de vetores e a prevenção de epidemias. Mas como é que a gente vai confiar nesse discurso, sendo que esses discursos sempre parecem esconder a outra face da moeda? Já as pessoas que residem ali nos entornos revelam coincidências perturbadoras, tipo surto de malária e dengue que surgem assim justamente após a liberação desses enxames esses que são produzidos pela fundação ligada ao Senhor dos Portões, e as denúncias, toda e qualquer denúncia que você tenta fazer sobre esse assunto, são rapidamente abafadas, taxadas como fake news e enterradas por agências de verificação de fatos. Porém, a dúvida fica, né, meus queridos? A dúvida permanece, porque se essas criaturas não fossem apenas mosquitos comuns, mas sim, se elas forem vetores de algo muito mais elaborado. Só o que eu sei, senhoras e senhores, é que do Caribe ao Brasil, passando pelos Estados Unidos, o avanço dos mosquitos alterados se torna cada vez mais evidentes. E surtos aparecem em regiões distantes, quase que ao mesmo tempo, como se alguém tivesse conduzindo uma manobra, uma espécie de sinfonia macabra orquestrada. E isso me lembra inevitavelmente de um episódio de Black Mirror da terceira temporada, o Hated Nation, onde abelhas eram usadas como armas. E sem contar, senhoras e senhores, que já existem mosquitos robóticos desenvolvidos pela National University of Defense Technology na China. Agora, essa história aí dos mosquitos robóticos, ela é um assunto para um outro vídeo aqui desse canal. Claro, se esse canal permanecer esse canal, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com um canal no YouTube após o nome do Senhor dos Portões ser mencionado. Então, eu vou tentar trazer esse assunto dos mosquitos robóticos aqui para esse canal também, mas eu quero saber se vocês querem que eu fale sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa história toda, porque ninguém pode falar sobre o Senhor dos Portões no YouTube. Agora, por que será que ninguém pode falar sobre esse homem por aqui? Será que ele, com todo o seu dinheiro, está comprando as narrativas? Ou será que tudo isso é só mais uma conspiração sem fundamento e essa linda plataforma cheia de conteúdos muito edificantes está tentando impedir que fake news sejam espalhadas? Quero saber tudo o que vocês pensam sobre essa história e aproveita também, pega lá o desconto no Surfshark, viu, que vale bastante a pena. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então, claro, se aceita permitir, nos nossos próximos vídeos. Bye!